Sejam bem-vindos ao Pod Contato. Eu sou o Guilherme, essa é minha noiva Giovana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está com um convidado muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre consórcio, sobre patrimônio, como construir um patrimônio. A gente está aqui com o Natanael. Seja bem-vindo, Natanael. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Giovana. Tudo bom, pessoal? Então é isso, gente. A gente vai conversar um pouquinho. O Gui quer fazer as honras da Então, primeira conta pergunta. pra gente aí como é que surgiu o consórcio na sua vida. Por que você Consórcio. escolheu isso? Isso. Consórcio na minha vida, tá? A história é bem legal. Eu trabalhava com meu pai, trabalhava em madeireira, carregando caminhão de cimento, areia. Gostava do que eu fazia, mas eu não via um crescimento lá dentro, né? Então, a gente sempre foi cliente de consórcio. Meu pai é cliente de consórcio há muito tempo. A minha tia, que é referência hoje para nós, lá que era dona da madeireira, também era cliente de consórcio. E acabou que em algum momento eu vi essa oportunidade, porque eu sempre estava vendo o vendedor de consórcio com uma casa legal, com um carro legal. E uma coisa que me marcou muito foi no ano de 2016 para 2017, que lançou esse modelo novo do Civic, né? Que acho que tem até hoje, o geração 10, acho que era. E o cara, o vendedor de consórcio lá, e comprou na época. E para mim era algo, tipo, surreal na época. Era um carro que, na minha realidade, eu não me via num carro daquele. E quando ele comprou e eu fui olhar aquele carro, eu falei, velho, eu quero essa vida, eu quero esse cara, quero viver a vida que esse cara vive. Todo ano viajando, com uma casa legal, com um carro legal. E no começo, claro que o cara, eu tinha 22 anos na época, então eu tinha essa visão, eu fazia faculdade já, fazia engenharia mecânica, e daí eu comecei no consórcio. Comecei como vendedor, daí conforme eu fui amadurecendo, fui melhorando também, juntamente com a faculdade, eu fazia os dois. Só que eu comecei a ver alguns amigos meus se formar em engenharia mecânica. E daí ia trabalhar numa empresa para ganhar um salário de 4, 5 mil reais, 3.500. E como vendedor, a gente sabe que a gente não tem um teto, né? A gente que faz o nosso salário. E daí eu meio que larguei a faculdade, falei, vou focar nisso aqui, porque eu tô vendo que isso aqui pode me dar uma vida muito melhor do que a engenharia mecânica, porque eu estudava todos os dias à noite, então eu só tinha o horário para atender o cliente durante o dia. Só que por muitas vezes o cliente durante o dia ele está trabalhando, então ele só pode me atender de noite. Então tava com esse impasse, falei, vou trancar Focar aqui por no enquanto que e vou focar no que tá me dando dinheiro. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, foi um negócio que começou a andar, daí eu fiquei 3 anos como vendedor. Depois a empresa, a HS Consórcio, me convidou para ser coordenador regional da empresa. Eu fui coordenador no Rio Grande do Sul. Depois subi para Minas, depois fui para Goiás. Então fiquei 2 anos em Minas, fiquei 2 anos em Goiás com a função de coordenador e depois gerente regional, né? Que legal. Então você foi teve uma trajetória experiência dentro em da várias empresa. outras cidades, regiões, né? Muita região. Foi o que me trouxe, assim, além de muitas amizades, muitos contatos, me trouxe... Eu falei pra minha esposa lá atrás que era como se fosse uma faculdade. Eu falei, amor, eu tô ganhando uma faculdade que vai pagar o nosso aluguel, vai pagar a nossa gasolina, vai pagar todos os nossos custos. Você já era casado nessa época? Já ou não? tá, eu tava juntado, a gente casou esse ano, né? Também é uma história legal. A gente legal. casou esse ano, mas já tava juntado com a minha Realizou esse esposa. sonho esse ano, então. Esse ano, é. Com consórcio ou sem consórcio? Não Total. precisou do consórcio. Mas foi pelo consórcio. Mas foi pelo consórcio. A história também é legal, depois acho que vai ter um tempinho para nós falar, porque foi muito diferente do que a gente imaginava, né? Então, até entrando nessa questão do casamento, até então a gente tá 8 anos junto, eu e minha esposa, a gente tem uma filha de 5, e até então, quando a gente falava de casamento, era festa, era onde que vai ser, qual resort, vai ser no Brasil, vai ser fora do Brasil. A gente olhou, por último, a gente olhou o Gramado, chegamos a pagar lá pro pessoal lá, não lembro como é que é o nome quem organiza lá o casamento, como é que é o nome mesmo? Cerimonialista e tal, pagamos pra ela foi lá, reservou hotel, fez um monte de coisa. Só que tava aquela coisa sentindo assim, velho, não tá certo. Daí Deus é tão bom que até então, esses 8 anos, cada ano que dava, a gente procrastinava. Gostamos de Porto Galinhas, vamos fazer num resort de Porto Galinhas. Não deu certo. Fazia em Punta Cana, não deu certo. Começou a não dar certo as coisas e a gente tocava pro outro ano, porque a gente também tinha uma data que a gente queria casar, que é a data que a gente se conheceu, dia 15 de junho, né? Só que o pensamento sempre foi festa, chopp, festarada, cervejada. E quando a gente chegou aqui em Curitiba, em Goiânia, a gente já fez uma amizade legal lá, um casal de amigos nossos nos levou pra igreja, a gente começou a frequentar a igreja lá em Goiânia. A gente mudou pra Curitiba, a gente achou a PIB aqui, né, no Batel.
E a gente foi na PIB, nos abraçaram ali, a gente entrou numa célula e começou A a mudar a ser cabeça. tudo muito melhor, assim, né? Tipo, mudar a cabeça 100% do casamento. Tipo, não Que é a realmente festa, importa, não é coisa. Então a gente começou a pensar, amor, até agora a gente viu o casamento como uma coisa muito superficial. Tipo, fazer uma festa para 200 pessoas com um monte de bebida, show, um monte de coisa. E igreja era o que a gente não via. Não tava vendo Deus dentro do casamento. E daí a gente meio que deu essa desacelerada. E daí um dia a minha esposa acordou de manhã e viu uma mensagem no WhatsApp ou no Insta, não vou lembrar agora de cabeça. Mas que a mãe do melhor amigo dela, lá do Acre, que a minha esposa é do Acre, eu sou do Rio Grande do Sul. É outra coisa também, Meu tem Deus. muita história louca. Mas minha esposa é do Acre, eu sou do Rio Grande do Sul. Então, O Acre existe, então. o já. Acre O Acre existe. E já encontramos muitos acreanos aqui em Curitiba. Ó. Sou louco. A gente vai nos eventos, às vezes tem uns acreanos lá. Inclusive, um dos donos da franquia Mais Um Café é acreano. Eu não vou lembrar o nome dele porque é um nome Que difícil. legal, Depois não eu vou ver sabia. ali. Mas ele é acreano também. Então, daí essa mãe do marido, do melhor amigo dela, mandou uma mensagem: Ó, sonhei contigo, você tá muito machucada e tal, e o seu marido do lado. Mas não é nada com o Natan, não é nada com o seu marido. É porque o inimigo, ele tá muito nervoso tá muito brabo com vocês, do que vocês estão fazendo. E daí eu comecei a refletir, realmente, quando tá tudo... Porque a gente não tem o que reclamar da nossa vida, assim, tipo, desde que nós estamos juntos, a gente fluiu muito profissionalmente e tudo, só que sempre faltava alguma coisa, né? Sempre tinha aquele buraco, assim. E daí quando a gente começou a frequentar mais a igreja, ir na cela, ia mudar todo o relacionamento, daí parei de beber, um monte de coisa que a gente começou a mudar, daí o inimigo começou a ficar bravo, né? Irritado, Começou a aham. ficar irritado, daí começa a pegar coisinha aqui, coisinha ali pra te tentar, né? E daí ela mandou essa mensagem e a gente, opa, peraí, alguma coisa tá acontecendo. Ela falou, não, o amigo tá muito irritado com o que vocês estão vivendo e tal, e vocês precisam casar, vocês não casaram ainda, né? E daí ela fazia, sei lá, 8 anos que não falava com essa mãe do amigo dela, e daí nós, não, vamos resolver. Só que isso era já 20 de maio, não faltava menos de um mês pra data que a gente queria, a gente já tinha tocado já pro ano que vem, né? Já tinha tocado pra 2026. Nossa. Tá que nem É. a A gente. gente tá noivo nessa, assim. Exato, daí tinha tudo tocado pra 2026, assim, daí nós, amor, vamos resolver isso, vamos ver. Acho que talvez não dê a data que a gente quer, mas vamos ver o que a gente faz. Daí ela, amor, mas eu queria a data e tal, se não der a gente toca pro ano que vem. Não, vamos resolver. Primeira coisa, a gente foi lá na PIB, né, falamos com o pastor, na verdade, primeiro, pastor Ragnar, daí veio, benção na nossa vida também. Daí falamos com ele, a gente quer casar, a gente quer a data tal e tal, explicamos o sonho. E daí ele falou, vamos lá na PIB, vamos ver se a gente consegue a data pra vocês. Daí fomos lá, tinha a data, exatamente a data que a gente tinha, dia 15 de junho, que é um domingo, foi muito bom. E daí, beleza, resolvemos a igreja. Daí não pagamos nada com o espaço, eles liberaram a capela pra nós lá. Daí eu fui no cartório, só que daí isso a moça falou, vocês querem casar dia 15, tem a data, só que vocês têm menos de 30 dias pra conseguir documentação. Então vão lá no cartório ver se dá certo. Daí chegamos no cartório, certidão de nascimento da minha esposa tem que vir do Acre, a minha tem que vir do Rio Grande do Sul. O cara já falou, geralmente demora uns 30 dias pra vir. Deu, nossa senhora. Daí, precisamos casar dia 15, já conseguimos uma igreja e tal. Daí um gurizão também, não lembro o nome dele, mas abençoado demais, nos atendeu lá, assim, ele fez o que eu acho que não é de praxe, assim, ele falou, você tem que... Primeiro ele fez o padrão, né, vocês têm que ligar ou mandar um e-mail pro registro lá da cidade de vocês pedindo pra eu mandar certidão pra cá. Daí ele deu um estalo assim, não, peraí, eu vou fazer isso pra vocês. Daí ele ligou, velho. Ligou na hora, assim, ligou pra um, ligou pro outro. Daí resolveu, mandou e-mail, cara, 7 dias tá aqui, as duas. Nossa. Nossa, Que legal. que sorte. É, o Deus cuidado é de bom. Deus, né? É. Daí eu falei, Deus é bom demais. Daí eu falei, mano, então vamos resolver. Daí começamos a olhar passagem. Isso era outra coisa, passagem pro meu sogro e pra minha sogra vir do Acre pro Rio Grande do Sul tava dando 20 mil reais. Pra eles virem de lá pra aqui pra Curitiba deu 4, se não me engano, 3 e alguma coisa. Eu falei, pra assim, meus pais vão vir do Rio Grande do Sul pra cá, 700 reais. Eu falei, tá dando tudo certo. Resumindo, o que a gente fez? Fez um casamento pra 15 pessoas. Meus pais, os pais dela e os amigos da célula. E foi a melhor coisa do mundo. Assim, foi lindo, foi bom. E a gente tá vivendo essa bênção agora. E de casamento mesmo, com um propósito em Deus, né? Estão fazendo discipulado. Vamos, se Deus abençoar, acho que esse ano ainda a gente consegue se batizar na PIB. Que é uma coisa que
também não... por muito tempo, eu fui aquela pessoa, tipo, anti-igreja, digamos assim. Tinha muito preconceito com a igreja, né? E daí, conforme tu vai entendendo o todo da igreja, o que é realmente a igreja não é um CNPJ, né? A igreja são as pessoas que pessoas, estão né? lá. Então, quando tu vai entendendo isso, fica tudo muito mais claro. E sempre vai com ter, em qualquer certeza, lugar, na igreja, no trabalho, na família, sempre vai ter as pessoas que, infelizmente, são mal intencionadas e tá tudo certo. Mas não dá pra generalizar um todo por causa de uma ou duas Com certeza. pessoas, Com né? certeza, né? Mas muito legal, Natan, você ter falado sobre isso, né? Porque você conseguiu ir para uma profissão onde você consegue, de certa forma, abençoar muitas pessoas, né? Porque o consórcio, hoje em dia, você consegue realizar sonhos, né? Que por muitas vezes parece ser impossível, né? Alguns sonhos que a gente tem, mas através do consórcio torna-se possível, né? Queria que você contasse, tem alguma história, assim, de algum cliente que você conseguiu trazer esse sonho, assim, tornando realidade, assim, que você lembra e te marcou, assim? Ixi, tem muitas, né? E isso é uma frase que eu falo muito. Eu peço todo dia 5 coisas a Deus, né? Que é conhecer pessoa nova, conhecer uma nova história, fazer uma nova amizade, impactar de alguma forma, que ele me use de alguma forma na vida de alguém, né? Seja qualquer pessoa que passar por mim, e falar dele. Então eu peço essas 5 coisas, que ele me dê direcionamento para todo dia eu conseguir fazer isso. E quando eu tô com os vendedores, quando eu dou treinamento, inclusive semana passada eu dei um treinamento para 2 vendedores que começaram novos lá. E daí depois do treinamento, expliquei, a gente conversou sobre o negócio. E eu perguntei pra eles, vocês acreditam nisso aqui? Vocês acreditam que isso aqui pode mudar vidas? Eles, não, assim, por quê? Por que pode mudar? O que pode... Ah, pode realizar o sonho e tal, tal. Legal. Então agora vocês sabem, vocês acreditam no produto, vocês sabem que ele muda a vida, vocês sabem que ele realiza sonhos, que ele ajuda as pessoas a se programar. E eu trabalho muito com números, né? Eu falo, ó, 75% hoje dos aposentados, eles dependem de terceiro para sobreviver ou tem que estar ainda no trabalho, com 60, 65, 70 anos, tem que continuar trabalhando para sobreviver, porque eles não conseguem se manter aqui no INSS. E a tendência é o quê? As pessoas estão vivendo mais e está nascendo menos pessoas. As pessoas estão tendo menos filhos. Então, ali na frente, já está falido o INSS, né? A gente sabe disso, mas ali na frente já não vai ter mais recurso, não vai ter mais de onde tirar recurso. Então, como que as pessoas estão se planejando para daqui 10, 15, 20, 30 anos, né? E a gente vê hoje que a geração de hoje, ela tá vendo os pais com 40, 50 anos sofrendo, porque não se planejaram lá atrás, e elas estão começando a planejar. Então são números também que estão crescendo. Pessoas de 20 a 30 anos estão buscando mais o consórcio. Então cresceu 172% a procura de pessoas de 20 a 30 anos pelo consórcio, que era uma coisa que antes não acontecia tanto. Antes era mais a pessoa de 30, com que até os 30 ali tá meio que curtindo a vida ainda, depois começava a planejar algo. Hoje as pessoas mais novas já estão buscando. Depois do momento eu sempre falo, pessoal, agora imagina, vamos fazer uma analogia aqui. Deus chegou, Guilherme, hoje tu tem o dom, tu tem o poder, tu tem uma bênção, que tu pode abençoar qualquer pessoa que tu vê na rua. Qualquer pessoa que tu sair na rua e ver, essa pessoa vai ter um desejo, um objetivo, um sonho, e tu vai ter o poder de abençoar ela. O que tu iria fazer com esse poder? Tu ia ficar... Sai abençoando geral. Exatamente. Então tu ia ficar trancado, pegando só pra ti, não, vou abençoar só minha família, ou tu ia sair abençoando geral. E é justamente isso que a gente trabalha. É eu oferecer algo que eu realmente acredito, e vai ter muito cliente que infelizmente a gente vai ter que falar não pro cliente, porque ou não cabe no orçamento no momento, ou não é o momento dele, ou a necessidade dele é outra, e a gente vai falar, ó, hoje tu necessita de um carro porque tua esposa tá grávida, sei lá, por algum motivo a tua esposa tá grávida, isso aqui e tal, e o consórcio não vai te atender. Ou tu tá com muita pressa para esse projeto, o consórcio não vai te atender. O consórcio é um planejamento. Só que talvez num segundo projeto ele te atenda, né? Então eu tive uma situação com um rapaz que estava com um contrato fechado para uma empresa de contrato fechado para o caminhão dele, né? Para ele trabalhar numa empresa de transporte. Só que ele não estava com o caminhão, ele tinha um financiamento aprovado já, só que ele achou meio caro e tal, e ele veio procurar nós do consórcio. Ele queria ofertar lance para contemplar em 1 mês. E o lance dele era bom, era competitivo. Só que eu perguntei pra ele, velho, beleza, e se tu não contemplar dentro de 1 mês? Tu tem que esperar mais 1 mês para a próxima assembleia, porque não é assembleia todos os dias, é uma vez por mês, onde tu vai ter ali 1.000 pessoas contempladas, 1.800, 1.100, diferente de quantas pessoas. Se tu não for uma dessas pessoas contempladas nesse mês, o que tu vai fazer? Não pode, porque senão eu perco lá o contrato. Então esquece. Antes disso, ele me falou que ele era casado, que ele tinha 2 filhas. Eu falei,
Hoje o consórcio não é para ti, para esse projeto. Vai lá, faz financiamento. O caminhão vai conseguir pagar o financiamento? Vai conseguir pagar a parcela? Vai. Então faz o financiamento, pega esse trabalho e depois a gente conversa. Depois que estiver estabilizado, volta aqui, eu vou te atender para te programar a troca desse caminhão. Porque tu vai ter que trocar em algum momento, correto? Ou daqui a pouco tu quer aumentar a frota, quer colocar um motorista para ti, tu começa a montar uma empresa para ti. Ele ainda quis bater um pouco, não, mas eu quero, tem um lance bom, não. Eu não vou te vender. Só que se tu sair aqui desse escritório e tu buscar alguém vai te vender esse consórcio que tu quer. Só que pode ser que tu te frustre e eu não vou fazer isso contigo. E foi, ele não comprou o consórcio, fez financiamento, deu 3 meses, ele voltou no escritório. Ele, lembra de mim? Lembro. E aí, como é que tá o trabalho lá? Deu tudo certo? Deu, tá dando bom demais. Inclusive, tá dando melhor do que a gente esperava. E eu vim aqui agora para fazer um consórcio para planejar a troca do caminhão. Então, vai ter cliente que a gente vai falar não pro cliente. E esse que é o ponto. É tu entender se tu tá ajudando ou tu tá prejudicando o cliente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com o cliente de não prejudicar ele. Porque tem momento, dependendo da situação do cliente, que ele não está no momento de fazer consórcio. E eu tenho que ter a consciência de, hoje é não. Mas te programa, faz isso, faz aquilo, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, a gente volta a conversar. Entendendo que isso aqui é um planejamento. Né? Então, quando eu falo em planejamento, eu sempre tento pensar no E assim, no qual cliente, que é o né? tempo médio, assim, da contemplação? Varia muito Quanto ou... que é o médio e o máximo, É. assim? Como que funciona? Eu vou fazer vou dar uma resposta, vamos dizer, racional para vocês, tá? O grupo de 100 meses, qual que é o tempo médio de contemplação? 50. Vai ter o cara que vai contemplar no primeiro mês, vai ter o cara que vai contemplar no último, correto? Então, não tem. Se algum vendedor de consórcio falar algo diferente, peça dados. Tá, me mostre então como. A média de contemplação aqui é 30 meses. Legal. E os outros 70? Se são 100 meses, os outros 70 meses, quem vai contemplar? Entendeu? Então tem que fazer esse 30 para quem? É 30, daí pra quem vem... dá lance, Exato, tal valor. então daí vem algumas situações. Hoje, no nosso escritório, hoje na HS, a gente tem 6 modalidades de contemplação. Que daí sim, com isso, eu consigo te trazer algumas métricas e alguns números que vai te mostrar que, se tu pagar em dia, tu vai ter mais probabilidade de contemplação, tu vai adiantar a tua contemplação. Mas porque a HS desenvolveu essas 6 modalidades. Hoje, o que a gente tem no mercado de consórcio, né? A gente tem o sorteio, o lance livre e o lance fixo. Sorteio depende da Loteria Federal. De novo, é um grupo de 100 meses. É uma pessoa, um grupo é de 2, 3 mil participantes, é uma pessoa contemplada por mês no sorteio. O resto tudo são pelas outras modalidades, que são os lances e lance fixo, né? Então, se eu tenho um grupo que tem 3 mil pessoas e ele só tem 100 meses, e é uma pessoa contemplada por sorteio, vão ser das 3 mil, 100 pessoas contempladas por sorteio, correto? As outras 2.900 ou vão contemplar por leilão, que é o lance livre, ou pelo fixo, que é um lance embutido, onde também vai depender de um sorteio, vai depender de um pouco de sorte. O embutido é quando você pega uma parte da carta? Do próprio crédito, exato. Fiz um crédito de 100 mil, eu posso usar até 30 mil da própria carta de lance. Mas aí ele pode acrescentar, por exemplo, ele tem 20 mil. Ele pode pegar 20 daí mil dele vai mais pro 30 livre. mil. Daí vai pro pro livre. Exato. Então o livre é um leilão. O lance fixo ele é fixado. Então, geralmente, nas administradoras, ele é fixado em mais ou menos 40%. Então, tu pode utilizar 30% do próprio crédito, mas 10% tu dá de recurso próprio. Na HS, o fixo ele é 30%. Então, só o embutido já cobre. É uma vantagem que a gente tem em relação ao mercado. O que muda isso do sorteio? Que não é todo mundo que oferta. Então, enquanto no sorteio tu vai concorrer com 90% do grupo, no lance fixo tu vai concorrer com uma média de 70%. Aumenta a tua probabilidade de conversão? Aumenta, mas é pouco. Eu ainda não consigo tirar uma média de 30 meses, entende? Porque ainda leilão? tem 70 pessoas. E o leilão você compete com O quantos leilão por tu cento? concorre com quem ofertar mais. Então, por exemplo, pode ser que seja menos pessoas, mas as pessoas ofertam um lance muito alto. Então, eu quero um crédito de 100 mil. Começa a ficar competitivo um lance acima de 50%, 50%, 60%. Daí o leilão ele é mais estratégia para quem? Para quem quer consumo, para quem quer comprar algo e tem urgência dessa aquisição.
Ele foi no financiamento ficou caro a parcela, ou não liberou todo o crédito, dele vai para o lance, porque um lance é um lance alto. Hoje, se eu falar que quero 100 mil e eu tenho que ofertar 50, 60 de lance, eu tô financiando ou fazendo um consórcio só da diferença, que é só os 40, os 30. Só que a taxa eu vou pagar pelo 100. Mesmo que seja barato, é uma taxa que eu pago mais do que o que eu vou utilizar, né? Então, o lance, o leilão, é mais para quem está com muita pressa. Então, isso são o que a gente tem no mercado. Na HS, além dessas 3 que a gente tem também, a HS ela começou a perceber uma coisa no mercado. O brasileiro ele não tem o hábito de pagar suas contas em dia. É muito difícil hoje o cara que consegue manter o consórcio 10, 15, 20 meses em dia sem atrasar nenhuma parcela. Só que ela começou a pensar, olha, se eu tenho aqui o Guilherme e a Giovana, que são clientes ali que todo mês pagam em dia, e eu tenho lá o Joãozinho, que volta e meia atrasa, eu não posso escolher contemplar o Guilherme e a Giovana, porque o Banco Central fiscaliza tudo, e é tudo regido pelo Banco Central e fiscalizado. Mas eu posso criar modalidades, criar filtros que o Joãozinho não se encaixa. Pensando no negócio, qual que é a possibilidade do Joãozinho, quando contemplar, fazer novos negócios, continuar pagando, não atrasar a parcela? A tendência é que ele atrase, que ele seja um cliente mais difícil de lidar, né? E até um cliente de mais risco para HS. Porque às vezes ele está pagando uma parcela de R$1.000, pagou 10 parcelas e contemplou um crédito de 300 mil. Ele pagou 10 mil, a HS liberou 300 para ele. Ela está correndo esse risco. Agora não, o Guilherme e a Giovana, aquele casal que está sempre pagando em dia e tal, tá com uma adimplência boa no grupo, o que eu tenho de vantagem para eles? No mercado eu não tenho nada, mas a HS falou, se ele pagar 6 meses em dia, sem atrasar nenhuma parcela, vamos pegar e vamos criar uma outra modalidade de contemplação, que a gente chama de fidelidade 1. Então, pagou 6 meses em dia, além das 3 que já participa, entra numa 4ª modalidade, onde tu já filtra mais da metade do grupo. Mais de 50% das pessoas não participam do fidelidade 6 meses. É muita gente. 6 meses passa assim, né? Passa muito rápido. Então começou, daí isso a gente tem há muito tempo. Daí ela viu que deu muito resultado, ela criou Fidelidade 2, que é com 1 ano em dia. Então já tem pessoas dos 6 meses que no 7, no 8º ela atrasa, zera tudo e ela tem que esperar, e ela nunca consegue entrar dentro desse 1 ano. Então daí 1 ano em dia vocês já cortam mais de 70% do grupo. A gente tá falando de 20, 25 que conseguem manter esse 1 ano em dia. Então aqui a tua chance de contemplação já começa a multiplicar. E agora ela lançou de 1 ano e meio. Então são 18 meses em dia, tu ganha uma 6ª modalidade de contemplação. Esse a gente ainda não tem os números, porque ela lançou o ano passado agora vai ter grupo fechando 1 ano e meio, mas pelo que a HS já viu nos grupos que tem essa modalidade, que nos próximos meses já vai ter contemplação nessas modalidades, é menos de 15% do grupo. Então a gente está falando uma média de 10 a 15% do grupo só, que consegue manter 1 ano e meio em dia. E depois de manter 1 ano e meio em dia, tem que manter 19, 20, 21 para continuar participando. Se tu atrasar na parcela 20, zera tudo e tu volta a participar só do sorteio, do fixo e do livre. Daí 6 meses por fidelidade e assim por diante. Então ali a tua probabilidade de contemplação ela começa a aumentar. Daí sim a gente pode trabalhar uma média de contemplação, uma probabilidade, aonde vem com alguns números. Se eu falo que o grupo é 3 mil participantes, daí a gente faz matemática. O grupo é 3 mil participantes. Se de 10 a 15 chegam no fidelidade 18 meses, eu estou falando de 300 a 450 pessoas, correto? Vamos chutar o mais alto, sempre pelo mais alto. 450 pessoas vão chegar ao ponto do fidelidade 18 meses. Dessas 450, se já passou 18 meses, a média de contemplação do grupo é uma média de 10 a 12 pessoas. Vou pegar o de baixo, 10 pessoas. Então, em 18 meses já contemplou 180. Das 450 menos 180 são 270 pessoas, correto? Se é 10 por mês, então mais 27 meses os bons pagadores vão contemplar. Então 18 mais 27, 45 meses. Ah, tem como eu te garantir isso? É lógico que não. Porque pode ser que esse número mude em algum momento de algum grupo, mas a probabilidade é muito alta. Então o bom pagador, a probabilidade dele contemplar em menos de 5 anos é muito alta. Dentro da HS, não no mercado de consórcio, porque é só a HS que tem essas modalidades de contemplação. Claro que
vai acontecendo. A meia parcela, por exemplo, que era exclusivo HS até 2020, 2021, hoje muitas administradoras também trabalham. E tá tudo certo. É um mercado. O que é bom tem que ser copiado, né? Então a HS ela trabalha o consórcio a título de investimento desde 2006. Então a HS revolucionou o mercado de consórcio. Hoje tu vê muitas administradoras falando de consórcio como investimento. Então a tendência dos lances fidelidades, hoje a gente tem acho que uma ou outra administradora que também trabalha com fidelidade ali a partir do 6º mês. Eu não fui muito a fundo de como que funciona. Tem administradora que trabalha com fidelidade só depois de 36 meses. Depois o cara que tem 36 meses em dia, ele começa a participar de uma modalidade de fidelidade. Então as administradoras também vão pegando, isso aqui é legal, dá para nós pegar e fazer também. Então esse que é o mercado. Quando a gente fala em média de contemplação, se eu ser racional, fala, a média é a metade do prazo. Vai ter o cara, a metade das pessoas vão contemplar no começo, metade das pessoas vão contemplar depois da metade do prazo. Mas quando eu falo em probabilidade dentro da HS, se tu for um cliente bom pagador, que é o cliente que realmente é disciplinado com o consórcio, a tendência de tu contemplar num curtíssimo prazo é muito alta. Então tu consegue ganhar muito tempo. Então tu ganha ali 10, 15 anos para contemplar, tu economiza esse prazo para contemplar dentro da HS, né? E, Natan, como que você faz para, de repente, dobrar o patrimônio de um cliente? Assim, o cara chega lá para você, digamos que ele tem 100 mil guardado. Como que você consegue fazer com que esse cliente dobre esse patrimônio dele? Através do consórcio. Show. Ótima pergunta, tá? Isso é uma coisa que as pessoas não pensam muito. E às vezes o cara que tem esses 100 mil guardado, ele vai lá e quer comprar um imóvel de 100 mil à vista. Eu falo que talvez é a pior opção, talvez até pior do que financiamento, mesmo com juros lá em cima, né? Que a gente tem hoje um financiamento, uma taxa Selic é 15% ao ano, onde tu financiar 100 mil, tu vai pagar 300 no mínimo, né? Então, mesmo com isso, talvez, dependendo do cenário, seja melhor a pessoa fazer o financiamento e não fazer à vista, porque eu tô pegando um 100 mil e imobilizando ele dentro de um imóvel, onde eu não tenho liquidez. Claro que eu vou ter a valorização do imóvel e tudo mais, mas não tem liquidez. Com o consórcio, ele se torna uma ferramenta muito mais estratégica. Por quê? Eu quero dobrar esse capital em tanto tempo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Alguns pontos que a gente pega. O imóvel ele se comprovou pela história que ele é um bom investimento. Então, diferente do que eu faço, ele não vai ser ruim. Mas eu tenho que usar de formas estratégicas para mim ser o mais assertivo possível. Então, se eu pegar esse 100 mil hoje, com a Selic é 15%, se eu aplicar ele em qualquer coisa, ele vai me dar no mínimo aí 0,9%, 1% ao mês, correto? Então, se ele me der R$1.000 por mês ou R$900 por mês, com 922 eu faço uma carta de crédito de 300 mil. Então, eu tenho 100 mil ainda, esse 100 mil está pagando por 300 mil. Natan, mas eu não contemplei. Enquanto eu não contemplar, eu não tenho crédito. Tu tem, ele é teu, só que ele não te liberou ainda. Se tu pegar os 100 mil, quanto tempo iria levar para ti transformar esse 100 em 300? Ou se tu aplicar em alguma coisa, um imóvel, alguma coisa que vai te dar ali 10% ao ano. Então, se a gente falar 10% ao ano, para os teus 100 mil virar 300, seria no mínimo 15, 20 anos para tu ter esse retorno, correto? Eu tenho 100 mil, ele está rendendo R$1.000, eu pego esses 1.000 e faço um crédito de 300. Eu vou continuar com 100 e tenho 300 com consórcio. Demorou 4 anos para me contemplar, 48 meses. Eu investi média de R$50 mil, chutando para cima. Investi R$50 mil. R$50 mil eu transformei em 300. Agora, se eu pegar um apartamento aqui em Curitiba ou em qualquer região do país, eu alugar para Airbnb, de 300 mil, o mínimo que eu consegui é 3,5 por mês. Pega um apartamento, abre o Airbnb e vê quanto que tá a diária hoje aqui em Curitiba. 200, 220, 260, dependendo da localidade. Tu vai ver apartamento de 19 metros quadrados. Se eu fizer uma conta de 10, 15 mil metros quadrados, com 300 mil eu compro um apartamento desse. Se eu tiver ele alugado por 10 dias, 15 dias no mês, eu já tenho os 3 mil. Então, a parcela após a contemplação, que era 900, antes de contemplar vai para 1.800. Eu tenho 3 mil de renda desse apartamento. Eu pago os 1.800, ainda sobra 1.200. Esses 1.200 eu vou lá e compro mais um crédito de 400 mil. Mas espera, eu tenho 100 mil ainda. Então eu tenho 300 mil no imóvel, eu tenho 100 mil que eu tenho, já são 400. Eu tenho mais um crédito de 400, já são 800. E eu já estava acostumado a tirar do meu bolso R$900, correto?
Com esses R$ 900 que eu estava acostumado, se eu for disciplinado, eu vou continuar. Opa, peraí, eu vou fazer mais um consórcio. Eu pego 900 e faço outro consórcio. Então, eu estou falando em 700 mil em crédito, um patrimônio de 300 mil e os 100 mil aplicado. E quanto que tu vai tirar do bolso? Nada. Os teus 100 mil tá pagando tudo isso. Então, tu começa a construir patrimônio. E hoje não existe ferramenta no mercado que tu consiga alavancar tão rápido quanto o consórcio. Eu te falei uma estratégia aqui. São inúmeras. Hoje tem estratégia com leilão, tem estratégia com carro, tem estratégia com imóvel, tem estratégia com sala comercial, com galpão. E você Consegue ter pode inúmeras estratégias. botar para alocar um apartamento de consórcio, que acho que no financiamento com banco, acho que não sei se pode, né? Depende da linha de crédito do financiamento, né? Porque é muito isso do próprio condomínio e não da linha do financiamento. Tem linha que vai te liberar Minha Casa Minha Vida, coisa assim, que talvez ali vai pegar, mas isso o brasileiro sempre tem um jeito. Então isso é tranquilo, né? Mas muito é do condomínio, onde a pessoa está comprando imóvel que aceita ou não aceita. O consórcio não tem essa restrição, eu faço o que eu quiser. O consórcio ele é simplesmente a maleta de dinheiro que eu vou comprar aquele bem. E isso é legal também porque tem poder de barganha. Ele é uma maleta de dinheiro mesmo, ele é um cheque, um valor que tu tem lá, que tu vai lá e pode ter um poder de barganha. Ah, eu quero 350 mil. Eu tenho consórcio de 300. Se a gente fechar agora, E eu como faço que negócio. funciona? Por exemplo, liberou crédito. Eu tenho Uhum. que usar esse crédito inteiro para comprar alguma coisa. Ou Isso. não, você, tipo assim, sei lá, você pegou 300 mil, aí pegou lá um apartamento de 270, esses 30 mil vêm para você. Não. Não, o que acontece? Tem como fazer, mas sempre é pensando na garantia da empresa. Então, o que a gente tem que pensar até para ficar... Eu gosto sempre de dar um raciocínio, né? Vamos lá, eu paguei em parcela um crédito de 300 mil. Vamos dizer que eu demorei 5 anos para contemplar. R$900 por mês, 60 mil. A HS foi lá e me liberou 300 mil reais, né? Não tem que ela só me liberar esse dinheiro na minha conta e não ter nada de garantia para que se eu parar de pagar. Porque o dinheiro não é dela, é do grupo que está se pagando. A HS ela não bota dinheiro. A administradora de consórcio ela não bota dinheiro no negócio. Ela é paga para administrar o grupo. Por isso que tem a taxa de administração. Então, quando eu faço isso, eu tenho que me assegurar que se tu parar de pagar, eu tenho que ter garantia para que eu leve essa garantia para um leilão e eu retorne esse dinheiro para o caixa do grupo. Eu não posso prejudicar os consorciados. Então, esse é o ponto crucial. Fui lá e comprei um apartamento. Eu tenho 300 mil, eu comprei um apartamento. Esse apartamento vale 300 mil? Vale, mas eu barganhei e eu tenho 270. Tudo certo. Se tu quiser pagar os 270, só que a HS ela vai pagar 300 mil para o vendedor e tu vai negociar com ele, velho, me devolve 30 mil. Isso vai de também tu confiar no vendedor. Ou tu pode pagar os 270 para o vendedor e os outros 30 mil a gente fazer uma simulação de reforma, como se fosse reformar, ou até se tu quiser usar para reforma, pode também, tá? Construção, reforma no imóvel, tudo mais. Então tu tem esse crédito liberado para usar. Se tu não utilizar, abate das tuas parcelas. Então, abate 30 mil da minha parcela e tá tudo certo, eu vou pegar só os 270, entendeu? Não preciso usar só para um imóvel. Então, comprei um apartamento de 270 e consegui um lote por 30 mil. Claro, que hoje em dia é muito difícil, né? Mas falando num cenário aqui, consegui comprar um lote por 30 mil reais. Legal, tudo Às certo. vezes também pega esses 30 mil, completo com o que você tem também. Completo com o que tem, compra outra coisa. Então, eu tenho que entender que você tu tem o pode, crédito então, lá. pegar você comprou uma carta de 300 mil, mas teus planos mudaram e você agora quer comprar um apartamento de 500 mil. Você tem os 200 mil guardados. Show. Daí você pode pegar, mas aí como é que funciona nessa questão de você falar, e se a pessoa parar de pagar, tem o imóvel de garantia, mas o imóvel já vale bem mais. Mas é a garantia. Entendeu? Entendi. Sempre vai ser a garantia. Eu posso usar, eu vou comprar um imóvel de 1 milhão, mas o crédito é 500 mil. Os outros 500 eu tenho de recurso próprio. Atrelou já Ele ao tá consórcio. atrelado. É igual ao financiamento. Ele vai ficar uma alienação fiduciária. Então, ele vai ficar alienado ali porque essa é a garantia. Depois eu tô com esse imóvel mais caro, eu tenho um outro mais barato. Eu quero substituir a garantia. Eu quero tirar, por exemplo, eu tenho um imóvel lá de 1 milhão e eu tenho um apartamento de 200. O meu saldo devedor da minha carta, do meu consórcio, está em 200 mil. Eu quero liberar esse imóvel aqui porque eu vou fazer outra coisa em cima dele depois, vou vender. Ou depois eu quero colocar uma carta maior em cima dele para fazer um capital de giro. Eu posso fazer substituição de garantia. Eu pego o imóvel de 200, pego o saldo devedor e toco para esse imóvel de 200. A garantia da HS está garantida e eu libero o meu imóvel com um valor mais alto. Tá, e por exemplo, se eu peguei lá o crédito, comprei o apartamento e tal, e agora vou vender.
como é que eu faço isso? Por exemplo, a pessoa vai me pagar o financiamento Aí você vai e daí quitar eu o quito consórcio. o consórcio Você é e daí fica obrigado a tudo quitar o certo. consórcio. Tem várias formas também. Tu pode vender à vista, por exemplo, o cara vai pagar à vista. Beleza, tu quita lá o saldo devedor, vende à vista. Tu pode vender com financiamento, onde o cara vai entrar com financiamento, quitando o consórcio e vai ficar alienado daí à instituição financeira que ele vai financiar. Tu pode vender com outro consórcio, por exemplo, vamos dizer, de novo, tô com crédito lá de um apartamento de 1 milhão, mas eu já fiquei alguns anos com isso, com esse imóvel, o imóvel valorizou, o saldo devedor da carta está em 700 mil, eu posso complementar, o cara vai me dar um crédito de 300 mil da HS e os outros 700 e os outros 700 já tá ali, né? Então ele vai me dar mais uma entrada para me negociar e eu passar a dívida junto. Então daí vocês vão escolher a entrada. Ah, eu gastei nesse período com o imóvel 300 mil reais, 200 mil reais. Vamos pedir uma entrada de 400, porque teve a valorização do imóvel, teve a carta, ela baixou o saldo devedor, vamos pedir uma entrada de 400 e passa a dívida. Pode também. Então tem inúmeras formas, né? Tu pode quitar ou tu pode passar com a dívida. Imóvel, até hoje eu não vendi nenhum dos que eu comprei com consórcio. Mas eu faço isso muito com carro, né? Carro, geralmente eu fico de 1 a 2 anos no máximo com carro. Porque eu contemplei, geralmente eu deixo o prazo mais esticado para mim ficar com a parcela baixa. Então, hoje o último carro que a gente comprou agora, eu comprei um carro para minha esposa. Daí esse carro da minha esposa, a FIP dele é 130 mil, a parcela é 1.197. Então a parcela já é absurdamente baixa. A gente tá 1 ano com ele. Se eu for vender, não é ideia, mas se eu for vender hoje, eu vou ver o que eu paguei de tudo de parcela e eu vou pegar o que eu paguei mais um valorzinho e o cara assume o restante das parcelas. Ainda vai sair mais barato para quem compra de mim ele comprar com consórcio do que ele financiar ou do que ele comprar à vista. Exato. Porque hoje, em parcela que eu paguei nessa carta, devo ter pago em média uns 40 mil até hoje. Desde que a gente contemplou porque até contemplar era meia parcela, né? Então era 600 reais mais ou menos. Até agora que a gente tá 1 ano com ele, mais 1.000 e pouquinho, vamos dizer que deu 29 meses para nós contemplar. Então deu 24 mil de parcela, mais 12 agora, deu 36. O saldo devedor da carta tá 110. Então eu tô com o saldo devedor 110. Se eu pedir só os 36 que eu gastei, o cara vai pegar um carro de 130 mil e vai pagar 146 com a parcela de 1.100. Fica muito bom. É claro que eu não vou pedir só isso. Se eu for vender ele, eu vou pedir no mínimo uns 40, 50 mil de entrada, que mesmo assim vai ficar barato pro cara. Então hoje eu ando com o carro 1 a 2 anos e quando eu vendo, eu ganho dinheiro com o carro. Então imóvel tu pode fazer a mesma coisa, né? Eu com imóvel nunca fiz porque eu gosto de ficar. Gosto os imóveis é todos aí... Hoje a grande maioria é para locação, então eu gosto de ficar com eles. A não ser que uma oportunidade. Peguei nesse ponto que deu muito certo, a infraestrutura da cidade mudou, o governo está investindo mais. Por exemplo, fui agora esse final de semana lá para praia, que eu não tinha ido ainda, Praia do Paraná, né? Para Caiobá? Caiobá. Eu falei hoje, Tá encantado com lá? Eu falei, o crescendo, governo está né? investindo, então é um local que provavelmente nos próximos anos vai dar um boom, se já não deu, né? Então eu fui o primeiro contato que eu tive lá, eu gosto muito de ver isso, como que tá a cidade, como que o governo tá. Daí eu cheguei segunda, eu comecei a pesquisar, Caiobá, botei lá, daí eu vi lá Guaratuba, daí eu comecei a ver o negócio do governo investindo e tal, opa, aqui vai ter um boom de alavancagem patrimonial. Só a ponte que eles fizeram agora lá já vai valorizar. Exato, então aqui daí tu começa a observar, porque como a gente tá nesse mercado há muito tempo, tu começa a observar algumas coisas no mercado, opa, aqui tem muito a evoluir ainda. Aqui é um ponto estratégico, aqui não é. Por exemplo, Uberlândia. Uberlândia é uma cidade muito boa. Se tu pegar o Triângulo Mineiro, eu fiquei 2 anos morando lá. Ele é meio que quase que o centro. Uberlândia, Goiânia, aquela região, é uma região que todo mundo passa por lá. Então é uma região estratégica. Eu fiquei lá em 2022, 2023. Hoje tem grandes empresas montando sede em Uberlândia e região. Então, tu começa a observar algumas coisas no mercado. Onde eu posso investir que vai valorizar? E daí tu entra num outro mercado, que é trabalhar o valuation imobiliário. Todo mundo conhece valuation de empresa, né? Tipo, o Flávio Augusto fala muito de valuation, né? Então, tu tem que trabalhar a tua empresa para te vender ela. Imóvel, tu pode trabalhar da mesma forma. Então, se tu pegar o imóvel num lugar estratégico e de forma inteligente, onde tu vai investir praticamente 15%, 20% do valor do imóvel, e o restante desse valor
quem vai pagar o inquilino ou a própria valorização dele depois que tu conseguir vender, tu ganha muito dinheiro com imóvel também. Daí tu faz alavancagem patrimonial e alavancagem financeira, né? Às vezes, para mim é muito simples falar em números porque eu tô há muito tempo, mas se tu pegar assim, vamos pegar um imóvel aí de novo, de 300 mil reais, né? Em 5 anos, todo ano ele tem o reajuste do crédito, média de 5% a 6%. Então ele vai ter ali em 5 anos, ele vai estar uns 300, vai estar em média uns 370 mil. Só que em 5 anos, em parcela, eu investi 60 mil de parcela. Então só o reajuste do crédito supriu o que eu paguei de parcela, beleza? Mas nem vou fazer essa conta. Se eu fizer uma conta de 60 mil por 370, ele vai dar em média 15% a 18% do valor do crédito, correto? 60 mil por 370, mais ou menos 18%. Então eu investi no meu imóvel 18%. A partir dali eu loquei esse imóvel e ele ficou locado. Mais 3 anos o aluguel pagando ele. Nesses 3 anos deu um boom, deu alguma coisa lá, eu ganhei dinheiro com a infraestrutura, o imóvel valorizou. Se eu ficar com ele, eu tenho imóvel valorizando, se quitando. Se eu optar por vender e eu pedir 40%, 50% de entrada do valor atualizado, eu ganho dinheiro também com a venda. Então são muitos cenários que tu consegue trabalhar. E o legal disso tudo, o que eu preciso para entrar nesse mercado? Disciplina. Eu falo, tu tem que ter uma condição de pagar uma parcela mensal. Quanto de parcela? O que couber no orçamento e não deixar de comer aquela pizza da sexta-feira, né? O cafezinho da meia da tarde. Então... E diferente de financiamento, existe um limite de consórcio que o cliente pode comprar, porque no financiamento, muitas vezes a pessoa até tem o nome limpo, tá tudo certinho, mas é barrado porque já tem financiamento, a renda não vai estar compatível, o banco não vai querer liberar aquele crédito, né? Show. No consórcio, como que funciona isso? Excelente pergunta. A gente falou isso hoje meio-dia. Tava lá com uns parceiros de negócio e eu fechei semana passada, com o gerente do Banrisul, lá do Rio Grande do Sul, né? E o cara falou, mas como assim? Gerente do banco fechou o consórcio contigo, por quê, né? E daí eu falei, velho, não é o primeiro que ele fecha, e não é o primeiro gerente de banco que fecha consórcio comigo. Por quê? Justamente por isso. O banco eu até consigo lá, financiamento, consigo talvez 2 imóveis financiados. Dependendo da tua renda Dependendo declarada. da renda, porque daí vem renda. O banco vai ver lá, eu tenho uma renda de 15 mil reais, mas eu gasto 6 em cartão, já não é mais 15, já é 9. Eu tenho mais um financiamento que é 2, mais outro que é 2, já não é mais 9, já é 5. Então ele já não me libera mais crédito. O consórcio não, HS a gente só vê a tua renda líquida. O que tu tem de financiamento, de endividamento pessoal, a HS não vai contar para tua renda. Então tem a renda de 15 mil, de 20 mil, de 10 mil líquida, ela vai contar aquilo ali como renda. Então é isso que faz com que com os nossos consorciados ele tem hoje 10, 20, 50. Hoje eu tenho cliente com 180 cotas de consórcio ativa. A gente tem clientes dentro da HS, que não é da minha carteira hoje, com mais de 350 cotas de consórcio ativa. Então, é isso que faz o cara ter muitas cotas e muitos imóveis. Porque sempre que tu vai fazer o processo é em cima da tua renda. E daí a renda, ela é muito flexível, porque pode ser renda formal, informal, posso usar extrato bancário, posso usar contrato de aluguel como comprovação de renda também. Porque eu tenho imóvel tá alugado. O aluguel já conta como renda para mim também. Então, tu começa a montar um monte de renda e começa a estruturar esse patrimônio. Porque também não... Mas existe também um cuidado quanto a isso, né? Não, uma pessoa que ganha, de repente, ali um salário mínimo, ela também não consegue comprar uma carta ali que vai devolver para ela ali 500 mil reais. Não vai bater a conta, né? A conta tem que bater o quê? Liberar. Eu tenho que ter uma renda comprovada 3 vezes o valor da parcela. Entendi. Então, o que é uma renda comprovada? Eu tenho a renda formal e posso usar complementos de renda. Nos complementos pode ser a renda do cônjuge junto, pode ser extrato bancário do cônjuge e o meu junto, pode ser contrato de aluguel. Então, tu consegue usar complemento de renda sempre comprovando, né? Eu tenho que ter comprovação. Eu recebo tudo em espécie. Não tem como comprovar. Tem que ter extrato bancário que tu recebe, declaração de imposto de renda, tudo certinho, E né? como que funciona se uma pessoa lá tá pagando lá já há 3 anos o consórcio e deu uma zica na vida dela e ela precisa parar de pagar, não vai mais conseguir, ela consegue reaver esse valor que ela pagou no consórcio? Consegue. O que acontece? Antes da pessoa cancelar, a gente tenta fazer negociações para ela não cancelar. Por quê? A única forma de eu perder dinheiro com consórcio é eu cancelando. É o ponto. Como que eu
Tem como perder dinheiro com consórcio? Tem. Consórcio é o investimento mais seguro que a gente tem no mercado hoje. Ele é mais seguro que eu guardar dinheiro na poupança, né? A gente sabe que na época do Collor lá, meu avô foi um que perdeu dinheiro, entendeu? Então tava lá na poupança, ó, sugou. Hoje o consórcio não tem isso, ninguém tem acesso, nem o governo. O governo não tem acesso ao crédito do consórcio, ao grupo do consórcio. Então o consórcio hoje é mais seguro do que eu guardar dinheiro no banco, na poupança ou qualquer renda fixa. Esse é o primeiro ponto. Mas tem como eu perder dinheiro com consórcio? Tem. Se eu desistir do projeto. Por quê? Nesse tempo que eu paguei parcela, eu paguei taxa administrativa. A taxa administrativa, a HS não vai devolver, porque ela administrou o grupo. Ela tem que ser paga pelo trabalho dela, né? Então ela não vai devolver. Então eu pego o que eu investi menos a taxa administrativa. Mas a taxa não é muito alta, né? É baixa. Comparada a um financiamento, não tem Isso. Não, hoje vai dar uns 0,10 ao mês. Então, tipo, tudo que eu investi, 0,10 ao mês. Dá 1% ao ano. Então vai investir no ano inteiro, 1% ali é o que vai pagar de taxa. É baixo. Mas além da taxa, que a HS não devolve, eu tenho uma multa, né, que varia de 30% a 35%. Por quê? Porque prejudicou o grupo nesse tempo. E a HS ela vai ter que colocar alguém, substituir para não prejudicar o grupo. Então esses 30% a 35% é usado para o período que eu não consegui substituir essa pessoa. Entende? Então a HS ela sempre tem que pensar que o grupo não pode ser prejudicado. Porque a gente fala uma pessoa dentro do grupo, beleza, mas se for 10, se for 20, se for 50, se for 100, começa a dar um rombo e acaba que perde o controle. Então tem esse ponto. Quando que eu consigo reaver esse valor? Ou quando encerra o grupo, ou todos os meses tu participa de um sorteio só dos cancelados. Então o Banco Central hoje, ele exige que todos os meses alguém cancelado, se tiver no grupo, né, seja contemplado também. Então se tiver 10 pessoas que cancelaram dentro do grupo, vai ter um sorteio dessas 10 pessoas e uma delas todos os meses vai ser contemplada. Deve resgatar parte do valor investido de volta. Mas a gente tenta negociar antes disso. Pode ficar 2 meses sem pagar, daí paga o terceiro. Ainda estou desempregado, ainda está apertado, fica mais 2. Só não pode juntar 3 meses corridos sem pagar. Juntou 3 meses, cancela automático. Mas 2 meses a gente consegue fazer negociação e para te não perder, não sair do grupo, né? Entendi. Natan, e eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera, principalmente para o público mais jovem aí, que ainda não investe e está pensando. A gente também falou um pouco sobre leilão aí nessa temporada, tem agora consórcio, né? O que você daria de dica, assim, para essa galera? Começar por um consórcio? Hoje eu falaria algo que talvez faça sentido. A gente... Isso é uma pesquisa que 63% dos brasileiros não investem em nada. Que 23% guardam na poupança. A poupança eu perco dinheiro todo ano para inflação. E que 15%, que daí é o número que eu quero chegar, investe não. Joga, aposta ou no tigrinho. Então 15% da população está no tigrinho. Então, talvez influenciada por influenciadores, talvez influenciada pelas companhias, pelo mercado. E a gente tem muita ferramenta hoje na nossa mão, a gente tem a internet, a gente tem um celular que hoje a gente pode buscar muito conhecimento. Se fosse para mim aconselhar qualquer pessoa hoje, é usar essa ferramenta que a gente tem aqui de maneira mais correta. Além dessa ferramenta que a gente tem aqui, a gente tem uma outra ferramenta que é o livro mais antigo e que está mais atualizado que o Jornal de Amanhã, que é a Bíblia, que quando tu pega aquilo ali para ler e tu vê que realmente é um manual de instrução da vida, tudo tá ali. Preciso resolver financeiramente, relacionamento, tudo tá ali. Então pega e lê um versículo, lê uma página por dia, que ali vai te trazer uma clareza gigantesca e usar essa ferramenta de forma inteligente, porque a gente vai se perdendo querendo o imediatismo, né? Querendo resultado a curto prazo. E nisso quem ganha hoje o Brasil é o país que mais tem apostas, que mais tem jogo do tigrinho, que mais dá dinheiro para essa turma aí. Então, se eu pudesse, em algum momento da minha vida, ver as pessoas investindo no consórcio, ou indiferente do que for, mas tendo mais pessoas fazendo consórcio do que pessoas apostando no tigrinho, para mim já seria fenomenal, já seria uma realização. É algo que eu busco, né? É muito difícil, tá muito longe disso, porque as pessoas, infelizmente, elas preferem apostar e ter um grande risco de perder numa aposta do imediatismo do que planejar o futuro.
Mas se pegar pensando, como que eu me vejo daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? Ou o Natan de 20 anos se orgulha hoje do Natan de 30, começar a tirar essa reflexão e parar de viver no automático, né? Hoje eu vejo que a gente vive muito no automático. Trabalha para pagar conta, para sobreviver, para trabalhar para pagar conta, para sobreviver. Então começa a refletir e pensar, como que eu me vejo daqui a 5 anos? Se eu tô com 20, como que eu me vejo com 25? Como que eu me vejo com 30? E assim sucessivamente. Acho que um ponto crucial é se a gente parar para pensar um pouco, sair um pouco do automático e buscar referências, buscar quem... Eu não vou pedir conselho de quem não construiu nada, não está onde eu quero estar, né? Então buscar referência. Hoje, seja na vida pessoal, na vida profissional, seja na internet, mas buscar alguém como referência. Eu quero o que aconteceu comigo lá atrás. Eu quero ter a vida dessa pessoa, eu quero ter a vida desse cara. Como que ele faz? O que ele faz diferente? Aonde que ele busca conhecimento, né? E hoje a gente tem muita coisa de graça. Não preciso estar pagando curso ou mentoria para mim mudar de vida, né? Inclusive, eu tive um cliente que eu mostrei com ele semana passada. Ele tem 27 anos. E eu fui mandar meu carro para arrumar. E ele foi lá e me atendeu. A gente fez uma amizade dali e tal. E desde o primeiro dia, daí ele me falou nesse almoço: desde o primeiro dia, eu vi o teu jeito e eu falei, eu quero me conectar com esse cara. E daí a gente começou a conversar e virou meu cliente. E ele falou no almoço agora, ele falou, até então, até eu te conhecer, até eu fazer o consórcio contigo, eu não me via daqui 5 anos, daqui 10 anos. E falando bem sincero contigo, eu já tinha meio que desistido. Eu falei, não tem mais como eu ficar rico. Não tem mais como eu construir patrimônio, ou ter um monte de imóvel alugado. Não tem mais essa possibilidade. Eu nasci na periferia, eu tenho meu trabalho aqui, eu não vou conseguir mudar de vida nunca. E tu me deu essa esperança. Ele falou, que bom que eu te dei a esperança. E eu tenho certeza que hoje tu tá com 27 anos. Mas com 35, com 37, tu vai ver a mudança de pessoa, de patrimônio, financeiramente que tu vai ter. E tu vai se orgulhar do teu cara de 27 ter escolhido, ter tomado essa decisão de fazer o consórcio. Com certeza. Muito obrigado pela conversa. Eu agradeço pelo convite. Foi um prazer estar com você aí. A gente, né, é um entusiasta do assunto aí. Acho que é um negócio que todo mundo deveria aprender mais, porque realmente pode mudar a vida, pode alavancar a gente, né? E, nossa, essa hora passou correndo aí. Passou. A gente vai ter que marcar mais um. Vamos marcar, com certeza. Tem muito assunto ainda. Tem muita coisa para falar sobre consórcio, né? Começa a falar de consórcio, ele começa a vir muita coisa, né? Verdade. Então, com certeza, café no mínimo tem que ter, né? Com certeza. Gente, então é isso o episódio de hoje com o Natanael. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, manda para aquela pessoa que ainda está indecisa se quer comprar consórcio ou não, se quer comprar um imóvel de leilão. A gente vai deixar as redes sociais do Natanael também. Vocês podem entrar em contato direto com ele, com a empresa dele, que é uma empresa de confiança, é um empresário que é cristão, segue os mesmos valores que a gente tem. Então, isso é muito importante na hora da gente escolher, né, com quem a gente vai fechar negócio. Isso é uma das coisas que a gente tem que sempre estar de olho, né, o caráter dessa pessoa. Com certeza, né, e acho que uma mensagem importante que ele deixou realmente é planejar o futuro, né. A gente sabe como a vida corrida, a gente tá sempre no presente ali, mas a gente rápido. Tem que pensar mesmo como vai ser lá na frente, quando a gente ficar velho, e porque ninguém quer trabalhar o resto da vida, né? Exatamente. Obrigada, Natanael. Eu que agradeço, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite de vocês. Espero que tenha agregado alguma forma na vida de alguém que estiver assistindo aí. E eu sou suspeito a falar, mas eu acho que todas as pessoas deviam ter pelo menos uma experiência de fazer um consórcio que seja do valor mais barato possível que cabe no orçamento, para entender o que é guardar dinheiro, né? Porque se a gente hoje com R$200 no mercado, a gente sai com talvez uma sacola. Então hoje com R$200, R$300 já consegue começar um planejamento legal. Legal. Obrigada, pessoal.